Oi, tudo bem? Como você está? Eu estou bem, já estou quase recuperado do Covid, que eu peguei pela quarta vez. Mas você sabe que eu acho que agora esse vírus vai ficar entre nós e nós teremos que conviver com ele daqui pra frente. Então, mas assim, não é tão ruim. Eu acho que quando eu peguei H1N1 foi uma gripe realmente muito forte. Dessa vez não foi muito forte, nem febre eu tive, mas é um mal-estar por muito tempo. Já segunda-feira, vai fazer 15 dias, eu ainda não estou me sentindo bem. Mas a gente tem que trabalhar, não dá para esperar 15 dias. Ainda mais que eu que vou viajar no final de setembro, eu preciso gravar esses vídeos, não é? E você, como passou? Nós vamos fazer agora o Renato Responde, onde eu vou responder 4 perguntas dos inscritos, tá bom? Depois da vinheta. Muito bem, então vamos à primeira pergunta. Renato, ouvi dizer que os belos lagos de Orlando são, na verdade, reservatórios. Isso é verdade? E se for o caso, como se consegue manter a água com aquela cor azulzinha? Já que, em teoria, ela deveria ser barrenta. Bom, quem falou isso para você não sabe do que está falando, entendeu? Porque existem lagos aqui na região de Orlando e existem os ponds. O que é o pond? Pond é um reservatório de água. Todo condomínio tem que ter um reservatório de água, um piscinão para escoamento de água da chuva, porque quando a chuva cai aqui, ela cai mesmo, entendeu? A água cai, assim, é incrível. E se não houvesse esses reservatórios de água, inundaria todas as ruas por aqui. Em 16 anos que eu moro aqui, eu só vi uma vez alagar Colonial Drive num dia que eu tava lá e caiu uma tromba d'água. Mas ela ficou lá, em 1 hora escoou. Mas não dava para passar, eu vi que a água estava na altura dos carros. Mas foi uma vez em 16 anos e em 1 hora aquela água toda já tinha sumido. Como é que dá para você saber se uma parte de água é um reservatório ou é um lago natural? Você olha no Google, se essa parte de água tiver um nome, ela é um lago, tá? Então tá escrito lá Lake Park, Lake Eola, Lake Apopka, que são os naturais. Provavelmente eles eram sinkholes, que daí a chuva encheu e virou um lago. Agora, se não tiver nada escrito, aí ela é um reservatório de água. Mas o que eu vou dizer para você é que a maioria dos corpos de água aqui na região de Orlando são lagos naturais, não são reservatórios. Agora, se a água é azul ou barrenta, isso aí tudo depende da quantidade de alga que existe na água ou de terra. Eu acho que a água fica barrenta quando o solo é barrento e a água fica em movimento. Aqui o solo é areia, né, e a água fica parada. Então por isso que quando você vê cenas de drone, as águas são azuis, né? Porque também a quantidade, não existe muita quantidade de alga. Vamos lá para a segunda pergunta. Renato, você poderia falar sobre Mineola e Clermont, por favor? Pergunta da Ellen. Claro que eu posso. Embora eu não sou um especialista, já vendi em Clermont muitas vezes, muitas e muitas vezes. Teve uma época que abriu um condomínio em Clermont e ele tinha townhouses como essa daqui que você viu no vídeo da semana passada, e essas townhomes eram vendidas por $150 mil e eu vendi pelo menos umas 15 lá em Clermont. E também vendi outros imóveis em Clermont. Clermont é uma cidade pequena, assim como quase todas as cidades daqui de Orlando, é espalhado, né? Às vezes não tem um centro definido, tem malls, né? Tem shoppings a céu aberto, e agora estão criando mais vias para se chegar em Clermont e também
aquele centro Olympus, que vai ser onde todos os atletas dos Estados Unidos vão treinar para as Olimpíadas ali. Isso faz com que Clermont seja bem interessante para você investir em casas novas, mais baratas para aluguel anual. Porque quando esse centro tiver sido construído, vai precisar de casas para os atletas morarem, e vai ter shoppings, vai ter hospitais, vai ter... Então, assim, a tendência de valorização é muito alta. Mineola, tudo que eu falei para Clermont serve para Mineola. Também já vendi em Mineola, tem uma das minhas melhores amigas, a Denise, mora em Mineola, numa casa que eu vendi para ela que achou, ela e o marido. E assim, é muito em conta. As escolas de Mineola também estão prometendo ser as melhores escolas, uma das melhores escolas aqui da região, principalmente para o ensino infantil e fundamental, tá certo? Então, se você quiser uma casa em Clermont ou Mineola, entre em contato comigo. A única coisa que eu diria de negativo nessas duas cidades seria a distância realmente para o centro de Orlando e centros com restaurantes, coisas para fazer, teatros, jogos, tal. Se bem que assim, Mineola é 25, 30 minutos do centro de Orlando. Clermont a gente já está falando de 40, 45, 50 minutos, tá certo? Terceira pergunta, Renato, você já percebeu que algumas pessoas se aproximam de você por interesse? Como você lida com essa situação? Olha, graças a Deus, eu não percebo que a pessoa está com interesse, ou a pessoa já me acha talvez assim muito inteligente, já nem vem com interesse. Embora assim, por um tempo eu já percebi no passado, né, que algumas pessoas se aproximavam assim sempre para poder pedir alguma coisa. Mas isso não tem acontecido mais, dificilmente. Eu acho que quando você percebe que a pessoa tem um certo interesse, né, tem que ver interesse do quê? Né? Tudo tem um ganho secundário. Né? Às vezes a pessoa ajuda o outro, mas ela quer alguma coisa em troca. Então, mas graças a Deus comigo isso não tem acontecido. Tá bom? Vamos para a pergunta número 4, que é grande. Vai lá, toma fôlego. Renato, notei em alguns dos seus vídeos que quando um imóvel está em construção, a fiação nas paredes é feita diretamente sem conduíte, como costumamos fazer no Brasil. Em casas como essas, como é feita a troca da fiação, considerando que os equipamentos elétricos de hoje consomem mais energia do que os das décadas de 80 e 90? No Brasil é fácil trocar os fios usando conduíte, mas como funciona isso nessas casas? Olha, essa é uma pergunta excelente. Aqui, por exemplo, quando você olha para essa parede, ela foi feita de bloco de broco. Ela foi feita de blocos de concreto e ela tem uma madeira, depois o drywall instalado por cima. Então tem esse espaço, tá? Entre as paredes internas são feitas de estrutura de madeira com conduíte. Então não se troca a fiação aqui. É raríssimo. Eu morei numa casa de 1947 que a fiação da casa era original de 1947. A minha primeira casa que eu comprei. Quando eu fui vender a casa, aí começaram as seguradoras encher porque a fiação da casa tinha mais que 60 anos. Então aí eu precisei trocar. Mas é difícil que isso acontecer. Mas uma vez que trocou, provavelmente nunca mais vai ter que trocar novamente. Então, em 2016 eu troquei a fiação dessa casa e o relógio e os disjuntores e as tomadas. Então, por mais 60 anos não vai ter que trocar. E como é que foi feita essa troca? Abriu o drywall, tirou esses fios, pôs os fios, consertou o drywall, passou a textura e fechou. Foi assim. Mas geralmente não mesmo porque os conduítes do Brasil são muito grossos.
teria que ter um espaço muito grande. E no Brasil, tudo bem, tem os conduítes e tal, mas quando eles fazem as paredes de bloco, depois tem que rasgar esse concreto para embutir esse conduíte, que também é uma perda e uma trabalheira. E depois ainda cobrir com reboco, com massa fina, com pintura, que é super demorado, super trabalhoso e super caro. O drywall, você parafusa ele nas madeiras, passa o spray e pinta. Ou só lixa e pinta, que é melhor ainda. E fica ótimo, tá certo? Espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Nós então vamos terminar por aqui. Eu espero que você tenha um ótimo resto de domingo e assista ao seu programa preferido. O que você assiste aí no Brasil? Fantástico? Eu assistia ao Fantástico domingo à noite. Lembro muito bem, gostava muito, né? Aqui não, aqui geralmente nós assistimos alguma série de TV, ou nós ficamos assistindo vídeos do YouTube, e aí quando dá 9h30 eu já tô assim, pum, vou dormir. Tá bom? Eu vejo você na quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem nós iremos mostrar um imóvel ou uma reforma. Eu ainda não sei porque ainda não selecionei, tá certo? Tenha uma ótima semana e eu vejo você na quinta-feira às 18 horas. Tchau, tchau.